É, meus amigos, e o Coringa, hein? Gerson está de volta. O que que isso significa? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Seguinte, Gerson está de volta ao Flamengo, uma das grandes contratações da temporada no futebol brasileiro. Você tem um movimento bastante interessante do rubro-negro, trazendo um cara que é ídolo, ainda é novo e que joga uma barbaridade, né? Num elenco que já é muito forte, que já é muito rico e que fica ainda melhor com o retorno do Gerson, que acabou tendo uma passagem bem abaixo do que se esperava no Olympique de Marseille. E aí tem várias questões para serem analisadas nesse ponto, né? E eu até brinco, né? Eu vou ser feliz ou ter razão. Tem muita gente que fala, bem, eu só sou feliz tendo razão, eu já brinquei com isso e tal. Mas tem horas que essa tentativa do ter razão é você insistir em alguma coisa, e a felicidade ou a sua plenitude está em outro lugar. O melhor momento da carreira do Gerson, disparadamente, foi no Flamengo. O Gerson saiu do Brasil, do Fluminense, para jogar na Europa, como um cara muito talentoso, em que as pessoas depositavam ali alguma expectativa, mas o Gerson não foi pronto para o futebol europeu. E aí, passagens nada mais do que ok, até retornar ao Flamengo melhor do que ele foi. Ele volta um jogador taticamente mais completo, fisicamente melhor, muito mais maduro na leitura do jogo, e o Flamengo soube explorar muito bem isso. E o Gerson ali foi falado em seleção brasileira, foi colocado como um dos melhores, se não o melhor, na sua função no Brasil durante o tempo que esteve aqui, e despertou de novo o interesse de um clube europeu, o Olympique de Marseille. Talvez faltasse ali, como faltou ao staff do Gabigol, por exemplo, e eu lembro do Felipe Rolim, que trabalhava com a gente no antigo Esporte Interativo, tocar nesse assunto várias vezes. Talvez tenha faltado leitura lá do staff do Gabigol para onde ele estava indo. Né? A Inter, naquele momento, tinha um dos seus atacantes como capitão do time, um outro atacante que era um titular absoluto, de um modelo de jogo específico do treinador daquele momento, mas a Inter tinha virado um moedor de técnico naquela época, e talvez tenha faltado leitura. E acabou que o Gabigol não conseguiu funcionar na Inter, foi emprestado para o Benfica, também estava um momento muito delicado do Benfica, e não funcionou, não rolou, voltou para o Brasil, o resto é história. O Gabigol é um dos grandes atacantes que a gente produziu na história recente. Não estou falando só em termos de talento, estou falando em termos de simbologia, né, de resultado, de gols decisivos, do nome Gabigol. O nome Gabigol, ele é extremamente marcante na última década no futebol brasileiro. E ele vai ficar marcado porque ele já é um dos principais ídolos da história de um dos maiores clubes do país e de maior torcida. Então, isso basta. O Gerson, ele também tem um lugar muito especial na história do Flamengo, e pela idade, o Gerson volta com 25. Ele foi tentar mais uma vez na França. E aí a coisa não andou e voltou. A Ana Thaís fez um comentário que eu acho que foi em parte deturpado, quando ela fala que lamenta não pelo Gerson. Eu acho que a lamentação que ela fala ali, pelo que eu entendi, é uma lamentação de os jogadores brasileiros que não funcionam de primeiro têm como uma opção mais rápida o retorno ao aconchego do lar. Eu entendo a crítica, eu acho que pode ser um ponto, né? Mas eu entendo também que a carreira do jogador ela é curta demais, e alguns determinados perfis não estão muito afim de ficar arriscando, né? E às vezes colocando em xeque ali, deteriorando um pouco a confiança, a imagem, enfim, a sua biografia, pulando de clube em clube, para tentar provar para alguém que não, eu vi e venci. Esse vencer é muito relativo, né? Você ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo, por exemplo, é uma vitória, né? E aí eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. O que vale mais, né? Você ser, por exemplo, vamos lá. Quem é mais relevante na história do, sei lá, quem tem uma visão melhor do europeu? O Elber, que é ídolo do Bayern até hoje, inclusive trabalha no Bayern de Munique, ou o Gabigol, por exemplo, que não funcionou na Europa, mas
fez gol em final de Libertadores, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, ou o Dudu, por exemplo. Quem vai ficar mais no imaginário do brasileiro? O Dudu e o Gabigol ou o Elber, por exemplo? Né? Ou o Sonny Anderson, que nos anos 90 chegou a jogar no Barcelona e tal. A carreira desses caras ela pode ser mais vistosa, mais grandiosa no sentido da grife mundial. Né? Eles podem circular melhor no futebol europeu e fatalmente aparecerão em listas mais bem colocados do que jogadores que ficaram por aqui. Mas é preciso a gente lembrar, e aí eu falo da minha geração, e talvez você seja um cara da minha geração, que venera nomes que também não funcionaram na Europa, mas que estão na história do futebol brasileiro e que as pessoas falam com enorme saudade, tá? E aí eu cito Viola, Marcelinho Carioca, Luizão, Edmundo, vários desses caras ali que são símbolos dos anos 90, que não funcionaram na Europa, não deram certo na Europa, mas são enormes no imaginário, na memória do torcedor brasileiro, porque eles marcaram a vida de muita gente nos anos 90. E isso é difícil de você validar, né? Ah, mas o futebol brasileiro naquela época era melhor, era isso, era aquilo, mas naquela época você já tinha vários atacantes, vários jogadores brasileiros fazendo sucesso na Europa da mesma geração, né? O Bebeto, o Romário e vários outros. Mas esses em específico não funcionaram na Europa ou não tiveram a chance que podiam, ou o contexto não ajudou. Você tem várias questões. A leitura, por exemplo, do Gerson no Olympique, talvez o contexto, o treinador, o modelo de jogo não tenha favorecido. Né? Eu acho o Gerson um jogador espetacular, mas eu tenho leituras do jogo do Gerson. Assim, por exemplo, eu já falei isso aqui, como jogador de bola, eu acho que o Andréas Pereira, ele é um meio-campista mais completo que o Gerson, por exemplo. Só que no Flamengo ele ficou marcado por um erro e aquele arranhão vai o resto da vida. Mas claramente o Andréas Pereira, ele funcionou mais no futebol europeu, tá inclusive de volta para o Premier League numa intensidade alta e jogando bem. Mas no Flamengo não é assim, a hierarquia é diferente. A hierarquia no Flamengo nem se compara na cabeça do torcedor Gerson com o Andréas Pereira. E como se mede isso? Qual o valor disso? É difícil, né? Aí você fala, o cara não deu certo na Europa. Para alguns, a resposta é sim, mas e daí? Né? Hoje você preferia ser o Gabigol ou você preferia ser, vamos dar um exemplo de um brasileiro que talvez tenha dado certo na Europa, está lá até hoje, mas não sei se tem representatividade e idolatria aqui no futebol brasileiro. Você pode pensar aí alguns nomes e fazer essa comparação. Você preferia ter esse lugar, né, de ser um Gabigol, de ser um Dudu, de ser um cara desse. Né? O Gustavo Gomes, por exemplo, não funcionou no Milan, né? Mas está aí, é um dos maiores nomes na história do Palmeiras. Como que a gente mede isso, né? Como que a gente consegue mensurar isso? Então, e julgar também a escolha do Gerson para voltar, eu acho que é um movimento que muitos optam de imediato, fazem quase um bate-volta, e eu entendo a crítica da Ana nesse ponto, eu acho que vale essa discussão, esse debate aí, mas no caso do Gerson, eu acho que no lugar dele eu não teria nem ido, né? E à época eu disse isso, eu acho que ele se distanciou da seleção brasileira à época. Se o Gerson tivesse ficado, talvez ele tivesse tido mais chance, mas eu entendia que pelo modelo de jogo da seleção, pela intensidade do Gerson, pelo que ele executava ali, eu entendia muitas vezes ele não ser a prioridade da convocação. E aí a gente vai até o SofaScore para dar uma lapidada no que o Flamengo está trazendo. Lembrando, o SofaScore é o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real. O link está na descrição do vídeo, é 100% de graça. Você baixa, vê estatística, compara jogador, coloca lá sua agendinha de jogos e corre para o abraço, beleza? SofaScore 100% de graça. O SofaScore, inclusive, fez um levantamento agora, depois do anúncio, né, da contratação do Gerson, relembrando a passagem dele pelo Flamengo. Foram 109 jogos, 7 gols, 12 assistências, 327 faltas sofridas, né? Ficava muito com a bola no pé, 530 bolas recuperadas, 88% de acerto no passe, é muito alto, e 76% de acerto no drible. Para um segundo volante, isso é muito grande, né? E o mapa de ação dele muito preenchido no meio-campo. Lembrando, a gente está falando aqui basicamente muito em parte do Flamengo do Jorge Jesus, que tinha toda essa dominância. O mapa de ação dele
na França é completamente diferente, a gente vai ver essa comparação, né? Chega um jogador diferente do que foi. Se a gente pegar a Ligue 1 da atual temporada, você vê um mapa bem espaçado, bem menos intenso, mais preenchido até para o lado direito do que para o lado esquerdo, que era como ele jogava na temporada passada, né? Bem aberto pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer no Flamengo? Pode acontecer no Flamengo. O João Gomes, em vários momentos, cai por aqui, né, para dar um suporte ao Arrascaeta e tal. Porque a briga nesse momento, olhando o desenho do time, se mantida a estrutura, é o Gerson brigar com o João Gomes, imaginando uma briga óbvia. Mas se você quiser um jogo para ganhar intensidade no meio, preencher mais o meio, você pode pensar numa disputa do Gerson com o Everton Ribeiro. Pode acontecer? Pode acontecer. O Gerson caindo da direita para dentro. Eu acho que ele tem capacidade para isso, mas não acho que é a sua melhor versão. Mas a gente viu aí um percentual alto de drible, um percentual alto de acerto de passe. Um baita de um jogador, isso aí não se tem dúvida nenhuma. Mas é um mapa diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Na temporada passada, por exemplo, no Campeonato Francês, ele jogou 35 vezes, em 29 ele foi titular, fez 9 gols, viveu alguns momentos antes da mudança de técnico, momentos bem bons, né? Se a gente entender aqui, na passagem dele pelo Flamengo, em 107 jogos, ele fez 7 gols, a gente está falando que em 35 ele fez 9, só no Campeonato Francês, né? Então, essa maior proximidade do Gerson no gol deu resultado lá em termos numéricos. O Flamengo pode ter esse ganho? Pode ter esse ganho, imaginando que aqui a gente tem um nível de enfrentamento diferente, uma intensidade diferente. Eu acho que o Vitor Pereira pensar no Gerson até brigando numa linha mais à frente, eu acho viável. Eu não acho uma viagem, eu acho viável. Os números mostram que o Gerson, em parte, correspondeu. Em 35 jogos, ele fez 9 gols e deu 4 assistências. Se envolveu em 13 gols em 35 jogos. Proporcionalmente, é muito mais do que ele contribuiu ofensivamente, por exemplo, no Flamengo. E aqui eu estou falando só da temporada passada, né? Nessa temporada, em 10 jogos já foram 2 gols. Então a gente está falando aí só no Campeonato Francês, pegando essas 2 temporadas, em 45 jogos, a gente já está falando aí de 11 gols. É bem mais do que ele fez no Flamengo. Então é algo a se observar. Esse Gerson volta podendo entregar para o Flamengo uma coisinha a mais do ponto de vista ofensivo, e acho que o Flamengo pode se valer bem disso. E eventualmente vender com mais tranquilidade o João Gomes e saber que tem um substituto ou uma outra peça para compor o time ali de maneira quase que imediata. É fato que o Vitor Pereira tem um cardápio absurdo na mão, né? Vamos ver o que ele vai fazer com ele, beleza? Se inscreva aí no canal, toque na notificação e tamo junto.